Graça e paz, povo de Deus. Alô. Oi, som, testando. Graça e paz, povo de Deus. Bem-vindo ao nosso curso de capacitação e formação de obreiros, a disciplina Seitas e Heresias, aula de número 6. Na aula passada, nós falamos sobre os tipos de religiões. Destacamos os 3 principais segmentos em relação à crença de deuses, né? Monoteístas, politeístas e panteístas. Falamos também dos 3 segmentos movimentos, né, no mundo. O pluralismo em relação a religiões. O pluralismo, que a gama de opções em relação às religiões do mundo. O radicalismo, aquelas religiões que são praticamente exclusivistas, que qualquer crença diferente da sua é rejeitada, com violência até. E o indiferentismo é o resultado da falta de esperança, de crença nas religiões do mundo também. Muito bem, nós vamos ver aqui logo agora as principais religiões do mundo, ok? As principais religiões do mundo estão aí catalogadas, são 6 as principais religiões do mundo. A 7ª nós colocamos aí pela importância espiritual, né, escatológica, mas não tem uma expressão em número de seguidores, né? Que é o judaísmo. O judaísmo hoje tem cerca de 15 milhões de seguidores, né? E é uma religião importante, porque é daí que nasceu a nossa fé cristã, né? A fé cristã é muito baseada nos ensinos judaicos, né? Que vem da Tanaka, né, da Torá, dos profetas, dos escritos, né? A Tanaka compõe esses 3 grupos distintos, né, de 3 grandes blocos. A Torá, que são os primeiros 5 livros, no nosso caso chamamos de Pentateuco, os escritos e os profetas. Então daí, todo o ensinamento da fé cristã é baseada nesses ensinos da Tanaka também. Então são complementares e não opostos. Então as religiões, nós temos aí o cristianismo, né, com 2,2 bilhões de seguidores, o islamismo com 1,6 bilhão de seguidores, os sem religião, que tem crescido. Alguns anos atrás era quase 600 milhões, hoje já está em 1 bilhão, 1,1 bilhão de seguidores. O hinduísmo com 1 bilhão de seguidores, o budismo com 500 milhões e as religiões chinesas com 405 milhões de seguidores. Bom, rápido, vamos caminhar aqui. O cristianismo é uma religião monoteísta, como nós já falamos para vocês, e aí envolve todas as religiões cristãs, né? Aí nós temos a Igreja Católica, Apostólica Romana, os ortodoxos, os reformados, os protestantes, os pentecostais e algumas religiões que se dizem cristãs, mas são pseudo-cristãs, também estão aí nesse número, né, de 2,2 bilhões de habitantes. Em suma, o cristianismo é uma religião monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Baseado, logicamente, no Novo Testamento, né? Os principais ensinos da fé cristã. A fé cristã acredita essencialmente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador e Senhor, né? A afirmação do apóstolo Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há outro pelo qual importa que sejamos salvos. Bom, o que os cristãos creem após a morte? Em forma geral, né? Os cristãos creem na ressurreição dos mortos, né? No arrebatamento da igreja, creem que os justificados em Cristo serão ressuscitados para a vida eterna e os que rejeitarem a Jesus Cristo para a condenação eterna. Hebreus capítulo 6, logo nos 2 primeiros versículos, dá um resumo dos fundamentos da fé cristã, né? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina do batismo, imposição de mão, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, ali em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, fala esses fundamentos principais da fé cristã. As práticas e tradições das igrejas
cristãs são o batismo, no nosso caso das igrejas protestantes e pentecostais, na idade da razão, para a igreja católica e ortodoxa, né, e algumas reformadas no nascimento. Outra prática importante do cristianismo é a leitura da Bíblia, né, e infelizmente não é tão forte essa questão. Há muitos seguidores do cristianismo não têm nenhum compromisso com a Bíblia. Então há um número muito pequeno de pessoas que estão realmente comprometidas com a leitura da palavra. A celebração da ceia do Senhor, né, que no caso da Igreja Católica é a Eucaristia, né, como também em outras igrejas ortodoxas e reformada, e também conhecida como a comunhão, né. Falando sobre o batismo, lembrando que há 3 tipos de batismo, né? O batismo por imersão, o batismo por aspersão e por afusão, né? Que é aquele que derrama, né? Principalmente na Igreja Católica, põe a água num recipiente e derrama sobre a cabeça da pessoa. Então, a celebração da ceia, da comunhão, e também a celebração do culto, missa ou reunião em alguns casos, né, como a Igreja Católica, e nas igrejas pentecostais principalmente nós estamos mudando a nomenclatura para celebração, né? Então, depois do cristianismo, nós temos o islamismo, a segunda maior em número de seguidores religião do mundo. Ela também é uma religião monoteísta, né? O seu Deus é Alá, fundada pelo profeta Maomé. O Islã, a palavra Islã, é uma palavra árabe que significa submissão. Então eles declaram que aqueles que obedecem a Alá e aceitam Maomé como seu profeta, então esses são os seguidores do islamismo, né? O livro principal, né, onde eles tiram o ensino, aliás, é sagrado, muito mais do que para os cristãos é a Bíblia, para o Islã é o Alcorão. Um islamista, um muçulmano realmente zeloso, ele tem um lugar na sua casa onde ele guarda o Alcorão. É uma plataforma que ele coloca e nada na casa pode estar acima dessa plataforma onde ele coloca o Alcorão. Ele bota o Alcorão lá acima de todas as coisas da casa. Não pode estar abaixo da cabeça do homem, então tem que estar acima, e nada pode estar acima do Alcorão dentro da casa. A fé muçulmana crê que após a morte, se a pessoa for boa, ela vai para o paraíso, se for ruim, vai para o inferno, né? Então crê no paraíso e no inferno, né? Só que para alcançar esse paraíso é a obediência, né, a Alá e os seus ensinamentos através do profeta Maomé, que estão no Alcorão. As práticas e tradições do islamismo são os 5 pilares do Islã: fé, oração, esmola, peregrinação e jejum. Eles têm como obrigatório a leitura do Alcorão, né? Aí está Corão, mas é Alcorão. Eles têm a leitura do Alcorão, como nós temos a leitura da Bíblia. Proíbem o consumo de carne que eles chamam impura, né? Que é do porco, do cão e do gato. A vestimenta é um ponto importante na cultura islã. A servidão a Alá nos dias de sexta-feira, e a prática do Ramadã, né, que é um mês durante o qual os muçulmanos praticam jejum desde a alvorada até o pôr do sol. Depois do islamismo, nós temos hoje os 100 religião, né, que soma 1,1 bilhão de seguidores, né, de pessoas que se declaram, se autodenominam sem religião ou ateus, né? Então, neste grupo estão as pessoas influenciadas pelo ateísmo e também pelo indiferentismo, o apateísmo, né? O indiferentismo é causado por essa falta por uma falta da esperança verdadeira, né? Eles ficam sem esperança por observar as religiões do mundo e ver que, às vezes, a presença de Deus mais traz violência do que paz, né? Então, os indiferentistas acabam sendo influenciados por isso também, pelo modernismo, né? Pelo humanismo também. Então, os ateístas, eles, como fruto do secularismo, né? Que nega a influência da religião
nas instituições e também na sociedade. Nega a existência de Deus, é óbvio, de um ser divino, e acreditam que a criação do universo foi gerado por fatos científicos, não por algo sobrenatural, por um poder superior, supremo, né, divino, para que o mundo viesse a existir, ou o universo. Acredito também que o homem é responsável por ajudar a si mesmo em resolver os seus problemas no mundo e também seus problemas pessoais e os problemas do mundo, sem a necessidade de um poder supremo, né, ou divino. Os ateus creem que após a morte não existe nada, né, que a morte é o ponto final da história do homem, né. Os apateístas, eles têm, embora alguns acreditam em Deus, mas eles creem que esse Deus não interage nem se importa com a realidade humana. Então, a ausência de motivação religiosa, né, criou os apateístas e criou essa linha do indiferentismo, né, porque eles acreditam que para que a moral presente no ser humano venha a ser real, não precisa de qualquer relação necessária com a religião. Isso é uma exclusão ativa, é a sustentação de que a religião tem sido a causa de guerras, de disputas, e tem matado mais do que qualquer outra coisa na história da humanidade. O indiferentismo, como nós já falamos, é a crença de que não há evidências de uma religião ou filosofia que possa ser superior à outra. Então, há uma citação famosa de um filósofo, né, apateísta, né? Ele diz assim: é muito importante não confundir cicuta com salsinha. Cicuta é uma planta venenosa, né? É muito mais importante definir a diferença entre a folha da cicuta e a folha da salsinha do que acreditar ou não acreditar em Deus, né? Então, essa afirmação, né, que mostra a falta de uma indiferença em relação a Deus. O outro ponto são o hinduísmo, né? O hinduísmo talvez seja a religião mais complexa, né, que nós podemos ter. São 900 milhões, né, ou 1 bilhão. Né? Quando eu fiz esse slide, 900, mas a pesquisa mais atualizada já aponta 1 bilhão de seguidores. O hinduísmo reconhece, né, ou acredita em uma realidade, né, única, suprema, chamada Brahma, né? Elas são, creio que essa realidade suprema Brahma se manifesta em cerca de 330 mil deuses e deusas diferentes. Os principais deles estão aí nessa transparência, né, nesse slide. Tem coisa que até oprime, né? A gente ora porque está repreendido em nome de Jesus. Mas aí tem o Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna, Kali, Ganesha e Surya. São os principais deuses, né, ou manifestações do Brahma, né? Então, essa religião, ela acredita na reencarnação após a morte, né? Que a pessoa vai reencarnando até alcançar uma iluminação. O objetivo é reencarnar cada vez melhor, até não precisar encarnar mais, né? Então, ela vai reencarnando, mas procurando melhorar. Quando a sua vida nesse mundo não foi bem vivida, você foi mal, você não seguiu uma harmonia, um equilíbrio, então você vai reencarnar inferior, e aí vai ter que avançar até poder chegar a um nível em que você não precisa mais encarnar. Aí você se torna um vegetal, uma pedra, ou um gato preto, como alguns dos escritos dessas, não há uma definição clara, mas alguns escritos mencionam isso. Depois do islamismo, assim, as práticas e tradições principais do hinduísmo é a yoga, a meditação, a devoção de um deus ou deus, peregrinação em cidades santas, né, sagradas, a crença no karma, que define que todas as ações possuem consequências. Depois nós temos o budismo. O budismo é uma religião e filosofia orientais, não teísta, né, não acredita em Deus, fundada por Siddhartha Gautama, o Buda,
E a filosofia do Buda é guiada pelos do budismo é guiado pelos ensinamentos de Buda, né? Que foi quem fundou essa religião. Essa doutrina é uma doutrina religiosa, filosófica e espiritual, que tem como preceito principal a reencarnação. O objetivo é evitar o sofrimento e reencarnar cada vez melhor. Após a morte, o que eles creem? Creem na reencarnação estendida de forma diferente do que no hinduísmo, né, sem almas sobreviventes, aquele ou seja, aquela lembrança, né, de vidas passadas, até alcançar uma iluminação. Suas principais práticas é a meditação, mantras, leitura dos cânones, devoção às divindades e adoração aos mandalas. Depois do budismo, nós temos as religiões tradicionais chinesas. 405 milhões de pessoas são seguidores dessas religiões. Principais dela, o taoísmo, confucionismo, shintoísmo, né? Daí vem essa dualidade, né? Essa realidade do yin e do yang. É uma corrente politeísta cujo Deus Supremo é conhecido por Kuan Yin, né? O princípio do Tao, que é o todo uno, é a base de todas as coisas e é representado por esse símbolo aí, né? O Yin e o Yang, né? O Yin, a noite, a escuridão, o negativo, é essa parte preta, né? Mas com uma ponta branca, quer dizer, nem o todo mal, né? Todo escuro tem um pouco de luz, tem um pouco de bem. E o Yang, que é representado pelo dia, né? Representado aí pela claridade, pela positividade. Da mesma maneira, o todo branco tem um ponto negro, significando que toda claridade tem um pouco de trevas, toda verdade tem um pouco de mentira, todo bem tem um pouco de mal. Então, qual é a ideia, o pensamento deles acerca da vida após a morte? O juízo final e, em seguida, a reencarnação ou o inferno temporário, né? Para até poder reencarnar. Depois desse inferno, a alma possui outras chances de reencarnar até que não seja mais necessário. Então, todas as religiões orientais, na grande maioria delas, creem na reencarnação no processo de evolução. Depois nós temos, por último, o judaísmo. E no judaísmo é a religião dos hebreus, monoteísta, né? Lógico, crê em Deus, único Criador, Adonai, e busca obediência à Torá, né? E de viver uma vida de forma ética. Não há um consenso sobre a vida após a morte entre os rabinos. A maioria deles creem na ressurreição e numa vida após a morte, né? Então, alguns acreditam na ressurreição e no mundo vindouro e no paraíso, mas há quem não acredite na vida após a morte. Quais são as principais práticas? Circuncisão no nascimento, né? Leitura da Tanaka, celebração da cerimônia do Bar Mitzvah para os jovens, né? Para o adolescente, 12 anos e mais um dia, no caso das meninas, e 13 anos mais um dia, no caso dos rapazes, passar por esse rito de passagem chamado Bar Mitzvah. E também o descanso aos sábados e os cultos nas sinagogas. Muito bem, então aqui nós terminamos as principais religiões do mundo, mostrando que as principais religiões do mundo negam que não há pecado, nem salvador, nem cruz. Não há salvador nem cruz nas religiões morais, né, que com o homem sendo o seu próprio salvador. No cristianismo há pecado, há arrependimento, há salvador, há cruz, né? Então, essa falta do conhecimento de um salvador ou do seu sacrifício no Calvário, né, traz uma abertura para ensinos demoníacos, né, e para ingerência de demônios na vida das pessoas. Amém? Que Deus abençoe. Nós temos mais uma aula. Te vejo na próxima aula. Até breve.